Antes de começarmos a montagem propriamente dita, vamos procurar entendê-la melhor. A montagem tem por objetivo maior a construção de um todo que é constituído por uma série de elementos que são fabricados separadamente, como esses elementos aqui. Eles foram construídos em separado, mas devem atuar em conjunto, interligados uns aos outros. E a partir dessa união que eles vão acabar formando o todo, que no nosso caso é o próprio conjunto mecânico. Por isso, não adianta simplesmente ir encaixando, montando, ligando um elemento ao outro sem nenhum critério. Para que eles se transformem num conjunto mecânico, esses elementos devem ser colocados em uma sequência correta. Isso é, eles devem ser montados a partir de uma sequência lógica. É por isso que a montagem de conjuntos mecânicos exige a aplicação de uma série de técnicas e cuidados por parte do mecânico de manutenção. É o que a gente vai ver a partir de agora. A primeira coisa que o mecânico de manutenção deve fazer quando for montar um conjunto mecânico é seguir, caso exista, as especificações dos fabricantes dos componentes. Isso ajuda muito a gente a conhecer esses componentes e como lidar com eles. Agora sim, Tito. Já errei uma vez, não vou errar de novo. É isso aí. Ó, o conjunto mecânico está todo desmontado. Agora vamos remontar. Qual é o primeiro passo, hein? Bom, o primeiro passo, Caio, é verificar se todos os elementos que vão ser montados no conjunto, assim como o ferramental, se estão perfeitamente limpos. Isso pode ficar tranquilo. Eu mesmo limpei tudo. Então vamos examinar os elementos que serão montados. Isso para a gente poder ter uma ideia exata a respeito das operações que serão executadas. E o manual e o croquis? A gente não vai consultar? Se eles existirem, é claro que sim, Caio. Esse conjunto mecânico, ele tem manual? Tá aqui, ó. Veja, Caio, a partir desse manual, dá pra gente montar o conjunto mecânico sem problema nenhum. Ó, está tudo aqui, ó. Peraí, e no caso de não existirem manuais de montagem, hein? Também não tem erro não, Caio. Aí então você deve examinar, em primeiro lugar, a ordem de colocação das diferentes peças, antes de começar a montagem propriamente dita. Outra coisa importante, verifique se nos diferentes elementos mecânicos há marcações de referência. Peraí, marca de referência? Quer ver de perto? As marcas de referência, quando existem, são de fácil localização. Como essa que é aí que você vê. Quando houver, não tem segredo. É só fazer a montagem segundo as referências existentes. E antes que você diga alguma coisa, eu já vou dizendo que tem um procedimento que eu nunca deixo de tomar. É a pré-lubrificação das peças que se movimentam. Isso eu já aprendi direitinho. Evita desgastes precoces dos elementos mecânicos. Desgastes que são causados pelo atrito. Outra coisa muito importante é fazer testes de funcionamento conforme o equipamento for sendo montado. Tá aí outra coisa que eu nunca deixo de fazer, Tito. Afinal de contas, são os testes de funcionamento que me dizem se há folgas entre os elementos e se eles estão dimensionalmente corretos e colocados nas posições certas. Antes de começar a montagem de um conjunto mecânico, é preciso checar se está tudo limpo, consultar os catálogos ou croquis, examinar a ordem de colocação das peças, verificar se há marcas de referência nos elementos mecânicos, testar e proteger os conjuntos montados. Além, é claro, de não se esquecer da lubrificação. Mas e os métodos para a realização da montagem, como serão? Vamos ver isso melhor? Nos setores de montagem mecânica das indústrias, existem basicamente dois métodos que são usados para a montagem de conjuntos mecânicos. Um desses métodos é o da montagem peça a peça, e o outro é a montagem em série. Mas como serão esses métodos, o peça a peça e o em série? Vamos ver? Montagem peça a peça e montagem em série. Como é que é isso, hein, Tito? Bom, Caio, para começo de conversa, a montagem peça a peça é realizada numa bancada. Como essa bomba de engrenagem que a gente está montando aqui, ó. Dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Essa figura mostra a sequência de operações que devem ser realizadas para montar essa bomba. Como a maioria das peças já está ajustada, a montagem em si limita-se a juntar as peças de uma maneira ordenada. Tá bom, e depois disso, como é que eu vou saber se tá certo? Bom, aí entra em campo o controle de funcionamento, que vai indicar se é preciso fazer correções ou não. Tudo bem. Esse é o método de montagem peça a peça. Agora, como é que é o método de montagem em série, hein? Bom, dá uma olhada nessa figura aqui, Caio, ó. Ela mostra pra gente a sequência de operações que são realizadas para montagens em série de bombas de engrenagens.
que é muito utilizada numa linha de produção. Até aqui tudo bem, afinal de contas, com o manual de instrução ou com o esquema de montagem, fica realmente tudo mais fácil. Mas e quando não existe nem uma coisa nem a outra? E aí, o que fazer, Francisco? Nesse caso, o trabalho pode ser um pouquinho mais difícil, mas também nenhum bicho de 7 cabeças. É preciso fazer uma análise do conjunto antes de desmontá-lo. Fazer também um croquis que vai mostrar como os elementos estão montados no conjunto. E também anotar os nomes dos elementos na sequência em que vão sendo retirados do conjunto. Aí não tem erro. Depois de fazer isso tudo, é só dar sequência à montagem, que deve ser baseada no croquis e nas anotações feitas anteriormente. Anotou? Então continua com a gente.